Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje vamos dar sequência à análise do artigo 43 do CTN, dedicado ao fato gerador do imposto de renda. Como foi visto no comentário do vídeo anterior, o artigo 43 do CTN basicamente acata ou acolhe a definição de renda como acréscimo patrimonial. Isso traz uma série de implicações práticas, isso traz uma série de consequências. Algumas delas a jurisprudência tem seguido, outras nem tanto. Algumas a legislação ordinária tem seguido, outras nem tanto. Se pode inclusive defender, embora particularmente não seja esse o meu posicionamento, mas se pode defender que o artigo 43 não acolheu apenas a definição de renda como acréscimo. Acréscimo seria uma definição aplicável ao conceito de proventos de qualquer natureza, porque ele fala acréscimos patrimoniais diferentes da renda, mas a renda seria o produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, mesmo que não houvesse acréscimo. Já foi dito no vídeo anterior porque me parece esse entendimento equivocado. Mas a própria definição do acréscimo patrimonial, ainda que seja pacífico, que o imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo, identificar esse acréscimo traz uma série de problemas, uma série de questões, nem sempre é fácil, não há uma forma absoluta de identificar de forma clara, milimétrica, a verificação do acréscimo de patrimônio, ou do acréscimo patrimonial, basicamente por duas razões. A primeira, cronológica. O patrimônio cresceu de quando a quando? Então, crescimento, como já foi dito, indica variação no tempo. O patrimônio aumentou ao longo de um intervalo de tempo. Se nós considerarmos um episódio, se nós considerarmos um instante, um átimo, não é possível dizer se o patrimônio cresceu ou diminuiu. Mas se nós considerarmos um tempo, de janeiro a dezembro de determinado ano, aí se pode dizer se naquele intervalo o patrimônio aumentou ou diminuiu. A rigor, se nós fôssemos levar à risca a ideia de imposto de renda como tendo o fato gerador como acréscimo patrimonial, deveria ser necessário verificar o patrimônio do sujeito quando ele nasceu e quando ele morreu, e só aí poder-se-ia falar em acréscimo ou não. Então é preciso pegar períodos, colher períodos menores e verificar a ocorrência de acréscimo nesses períodos. Isso leva a alguns problemas, como mencionei, como por exemplo, e se em um período houve acréscimo, mas no outro período houve um decréscimo, e no período seguinte recuperou-se uma parte desse decréscimo. Então digamos que uma pessoa jurídica teve um prejuízo de 100 mil reais em um determinado exercício e depois ela teve um lucro de 50 mil reais no exercício seguinte. Esses 50 mil reais que ela lucrou no exercício seguinte apenas representam uma recuperação de metade do prejuízo do exercício anterior. Então seria possível tributar esse, entre aspas, lucro que ela teve no exercício subsequente, se ele apenas repôs metade da perda do exercício anterior, não houve acréscimo ainda. Se nós entendermos que o legislador tem uma liberdade maior na conformação desse acréscimo e que ele pode, portanto, separar em exercícios, e esses exercícios não se comunicam, há uma vedação, uma possibilidade de vedação absoluta, de incomunicabilidade absoluta entre eles, nós admitiríamos como válida. E isso, inclusive, se reflete na nossa legislação. Legislação que veda ou que limita o aproveitamento de prejuízos, que em certa medida foi avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas em outro contexto, vendo o acréscimo patrimonial de uma forma mais ampla, seria possível sim admitir a compensação de prejuízos de exercícios anteriores. Outro reflexo, e isso, como disse, é colocado perante a jurisprudência, e a jurisprudência do STF tem sinalizado no sentido de dar ao legislador essa liberdade, de dar ao legislador essa possibilidade. Pelo menos num primeiro momento se pode dizer que esse é o posicionamento do STF. E um outro reflexo dessa ideia de renda como acréscimo de patrimônio, por mais que seja problemático identificar, verificar, mensurar esse acréscimo, é a ideia de que o imposto de renda não pode ser cobrado sobre indenizações. As indenizações representam apenas a recomposição do patrimônio e não um acréscimo dele. Então imaginemos um exemplo bastante elementar, que inclusive há um vídeo, vai aparecer
card aqui em cima do vídeo para um comentário à súmula do STJ que trata da incidência do imposto de renda ou da não incidência do imposto de renda sobre indenização por dano moral, em que se vai aprofundar um pouco mais esse assunto. Mas em relação às indenizações, qual a ideia? E usando um exemplo, como dizia, bastante básico. Imagine que uma pessoa aufere renda, paga imposto de renda sobre esse rendimento que auferiu. Digamos que um advogado recebe honorários por um serviço que prestou e paga imposto de renda sobre esses honorários, e com os honorários já tributados pelo imposto de renda, ele adquire um carro. E esse carro é segurado, é feito o seguro do carro. Algum tempo depois o carro se envolve em um acidente, ou o advogado proprietário do carro se envolve nele com um acidente, e é decretada a perda total do carro. E a seguradora então o indeniza, pagando a ele o valor tabela FIP do carro que foi destruído no acidente. Esse valor que é creditado na conta desse advogado não é renda, porque apenas está sendo feita uma recomposição do patrimônio que foi diminuído pelo dano. A indenização paga pela seguradora, ela arregou que no caso nós estamos diante de uma decorrência do contrato de seguro, mas vamos supor que quem tivesse pago a indenização tivesse sido o responsável pelo acidente, quem causou o acidente que não tivesse sido esse advogado. Então, da mesma forma, não haveria a incidência do imposto de renda, porque é a mera recomposição do patrimônio e não acréscimo dele. Isso traz algumas implicações práticas interessantes. Em primeiro lugar, se a indenização for maior do que o valor pelo qual o patrimônio estava contabilizado originalmente. Digamos, isso é muito comum em relação a imóveis. Digamos que a pessoa tinha uma fazenda, na sua declaração de imposto de renda a fazenda estava avaliada por um valor X. Se ela fosse vendida por mais do que isso, estava declarada por um valor X. Se ela fosse vendida por mais do que isso, haveria incidência do imposto de renda pelo ganho de capital. Então, digamos que a pessoa tem uma fazenda que vale R$1 milhão, está por R$1 milhão na sua declaração de imposto de renda. Mas ele vende essa fazenda e ele vende por R$2 milhões. Ele pagaria o imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre o que ele ganhou na venda do imóvel por um valor maior àquele valor pelo qual o imóvel estava declarado e que havia sido o valor pelo qual ele havia sido adquirido, por exemplo. Então, se a indenização, sim, com relação a ela acontecer a mesma coisa, a pessoa tem uma fazenda declarada como valendo X, ela é desapropriada, por exemplo, e recebe uma indenização maior do que aquele valor. O fisco pretendeu tributar essas indenizações e a jurisprudência rechaçou a pretensão. E a jurisprudência, inclusive, adotou um entendimento bastante amplo em relação à não tributabilidade ou à intributabilidade das indenizações, dizendo, ou partindo basicamente da seguinte premissa: não é só uma questão de que o patrimônio está sendo apenas recomposto, mas também uma decorrência da necessidade de a indenização realmente tornar indene, tornar íntegro, recompor o patrimônio que foi danificado, que foi violado, que foi diminuído. Então, se a pessoa recebe um valor pela sua fazenda e esse valor é tributado, a indenização não teria o seu efeito de tornar indene, de tornar íntegro o patrimônio, ainda que não se trate do patrimônio econômico, mas do patrimônio intangível, imaterial, moral, daquele que sofreu o dano. Então, o STJ tem dado uma compreensão mais ampla para a não incidência do imposto de renda sobre indenizações. Particularmente, parece-me que, em se tratando de indenizações por danos materiais, realmente se aplica a ideia de que há apenas uma recomposição patrimonial e, portanto, não deve haver tributação. Mas, em se tratando de indenização por lucros cessantes, por exemplo, caso que o STJ admite que seja tributada a indenização, por razões óbvias, mas também a indenização por dano moral, entendo que deveria haver a tributação, pois há um aumento de patrimônio, do patrimônio econômico, digamos assim, do contribuinte, como forma de compensação pela dor sofrida, que é algo intangível, que é algo imaterial e inexprimível economicamente, incapaz de ser expresso, de ser dimensionado economicamente, mas a indenização como acréscimo de patrimônio repõe ou de alguma forma compensa aquela dor. Então a indenização por dano moral, em princípio, deveria ser tributada, e as razões que o STJ usa para não tributá-la, ou para entender que ela não é tributável, seriam boas razões para o legislador dar uma isenção, mas não para que se fale de não incidência. Porém, esse é o entendimento da jurisprudência. Inclusive, remeto mais uma vez aqui ao card que vai aparecer, que os conduzirá
há um vídeo em que se comenta a súmula correspondente, inclusive com participação especial no canal do professor Hugo de Brito Machado, do meu pai, que aceitou nesse dia aí participar desse vídeo. Vou ver se eu convenço a participar de outros. Nessa quarentena estamos separados, ele está quarentenado na casa dele e eu na minha, então não temos como gravar vídeos juntos, mas farei o possível para que isso possa acontecer em breve. E, como dizia, esse é o entendimento da jurisprudência. A jurisprudência dá uma compreensão ampla para a ideia de não incidência do imposto sobre indenizações, partindo da ideia de que não só elas representam apenas uma recomposição do patrimônio, como de que a tributação impediria a indenização de atingir a sua finalidade de reparar o dano causado. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. Um outro ponto que merece a nossa atenção, em torno do artigo 43, diz respeito aos rendimentos recebidos acumuladamente, RRA. O que são eles? O que são os rendimentos recebidos acumuladamente? São aqueles rendimentos que, se tivessem sido recebidos tempestivamente, no momento correto, no momento oportuno, eles sofreriam um tipo de tributação. Mas porque eles não foram pagos quando devidos, ou quando do momento devido, foram pagos apenas muito depois, eles foram pagos de maneira acumulada e isso fez com que eles se sujeitassem a uma outra legislação ou mesmo a uma outra faixa de alíquotas, ainda que sob a vigência da mesma legislação. Vamos recorrer a um exemplo aqui. Digamos que o sujeito tem um salário de R$2.000 e ele pleiteia na justiça, digamos que se trata de um servidor público, ele recebe vencimentos de R$2.000 e ele pleiteia judicialmente uma diferença. Digamos que um reajuste, uma gratificação, enfim, não importa, não interessa a natureza da diferença. Interessa apenas que seria uma diferença tributável pelo imposto de renda se ele recebesse. Mas digamos que a diferença seria de R$100 a mais. Então, em vez de 2.000, ele receberia 2.100. Esses R$100 a mais, pelas alíquotas hoje vigentes, eles ficariam sujeitos à primeira alíquota, a primeira faixa de alíquotas de 7,5%. Mas ele passa anos discutindo isso na justiça. E esses R$200 por mês, ao longo de um ano, de 2, de 3, eles se tornam um valor bem mais alto. E um valor que passa a se submeter à alíquota de 27,5%, que é a alíquota mais elevada. Digamos que daqui para lá, daqui até essa ação ser julgada, haja uma mudança na legislação e se estabeleça uma alíquota ainda mais elevada para a faixa mais alta de rendimentos de 30%, 40%. E esse valor, a ação demorou tanto e houve também o acréscimo de juros e tudo mais e terminou que o valor que ele vai receber chega nesse patamar dessa alíquota mais alta. E aí se cria um paradoxo. Se ele tivesse recebido o valor na época correta, o valor não teria sido sequer tributado ou teria sido tributado por uma alíquota mais baixa, porque ficaria dentro do limite de isenção ou dentro da primeira faixa de alíquotas. Mas como o valor demorou a ser pago, ele foi pago todo de uma vez ao final da ação, aquele valor acumulado terminou se sujeitando a uma alíquota maior por conta da progressividade a que se sujeitam as alíquotas do imposto de renda. Lembrando que progressividade é aquela técnica de tributação por meio da qual se aplicam alíquotas mais elevadas conforme se eleva também a base de cálculo ou algum outro critério. Em finanças públicas, a progressividade basicamente é isso que acabei de mencionar, o aumento de alíquotas para bases de cálculo que sejam também mais altas, dentro daquela ideia de utilidade marginal da riqueza. Quanto maior a riqueza acumulada, menor a utilidade que ela tem para o seu titular. Tirar 10% de quem ganha R$1.000 não é a mesma coisa de tirar 10% de quem ganha R$100.000 por mês, por exemplo. Embora seja o mesmo percentual, R$10.000 de quem ganha 100 mil, que vai continuar com 90, representa menos do que R$100 para quem ganha 1.000 e vai ficar com 900. 1.000 já não ia dar para a pessoa se manter com a família durante um mês, atendendo a todas as suas necessidades. Quanto mais 900. Então R$100 para quem ganha 1.000 vale mais do que 10.000 para quem ganha 100.000, embora seja o mesmo percentual. É por essa lógica que o imposto de renda, assim como alguns impostos patrimoniais, o imposto sobre herança, eles podem ser progressivos para atender a capacidade contributiva e atender uma finalidade de redistributividade de justiça fiscal. Sem entrar no mérito de se isso é correto ou não, o fato é que a nossa Constituição impõe expressamente que o imposto de renda seja progressivo.
E o RRA, o rendimento recebido acumuladamente, por causa da progressividade, ele termina empurrando alguém que estaria numa faixa mais baixa por uma faixa mais alta, e essa pessoa já é vítima do atraso. E quando o atraso é causado pela União, quando, digamos, o sujeito é um servidor público federal, a União atrasa o pagamento, se beneficia com isso, e ainda se beneficia quando paga atrasado, porque morde um pedaço maior a título de imposto de renda. Então, forte nessas premissas, o STJ entendeu que os rendimentos recebidos acumuladamente, eles devem, até por conta da ideia de efetividade da jurisdição, de máxima coincidência possível, quem entra na justiça deve conseguir um resultado, e ganha, quem entra e ganha, deve conseguir um resultado mais próximo possível àquele que seria o cenário se a obrigação do réu, do vencido, tivesse sido cumprida espontaneamente. Então deve-se colocar o contribuinte na situação mais parecida possível da que ele estaria se os rendimentos tivessem sido pagos nos momentos oportunos. Então ele deve ser tributado conforme indicado em cada momento, como se ele tivesse recebido em cada momento. A jurisprudência se firmou assim, depois isso levou a uma mudança na própria legislação, e hoje a declaração de imposto de renda, nós estamos inclusive no período de elaboração dela, no período de elaboração e entrega da declaração de imposto de renda ou de bens e rendimentos de pessoas físicas, ela tem um campo para que se informem os rendimentos recebidos acumuladamente, o período em que eles se acumularam, exatamente para que o programa faça o cálculo aplicando a alíquota devida, como se o rendimento tivesse sido recebido em cada um dos momentos adequados ou indicados. Em próximos vídeos, cuidaremos de outros aspectos relacionados ainda ao fato gerador do imposto de renda, ainda ao artigo 43 do CTN, e na sequência cuidaremos dos subsequentes, do 44, do lucro real, presumido e arbitrado. Enfim, se tiver interesse de acompanhá-los, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo para indicar ao algoritmo que ele é de interesse de pessoas que têm um gosto parecido com o seu, e sobretudo de dizer aqui nos comentários o que pensa a respeito do RRA, ou da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, da tributação das indenizações, se forem por danos morais, patrimoniais, lucros cessantes, o que pensam a respeito dessas questões, da compensação de prejuízos fiscais, da vedação ou da limitação à compensação de prejuízos fiscais, que são esses temas que decorrem, eles são relacionados à legislação ordinária específica do imposto de renda, mas a solução que se dá a eles decorre da compreensão que temos do artigo 43 do CTN, que é o artigo que está aqui sendo dissecado. Usem a caixa de comentários para isso e até um próximo vídeo.